Olá, começando mais uma edição do nosso CREFcast, o podcast do profissional de educação física do Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região Pernambuco, CREF12-PE. E hoje vamos debater corrida e bem-estar, a importância do acompanhamento de um profissional de educação física. E para debater conosco, para essa conversa ser maravilhosa, a gente recebe o professor Fernando Guimarães. Bem-vindo, professor. Fernando Guimarães, ele é mestre em Ciência do Movimento Humano, Biomecânica, pela Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, doutor em Ciência do Movimento Humano, pela Universidade Federal de Santa Maria também, né, do Rio Grande do Sul, pós-doutor em Ciência do Desporto pela FADEUP, da cidade do Porto, do Portugal, professor aposentado da Universidade de Pernambuco, da UPE, professor da Faculdade de Medicina de Olinda, FMO, foi fisiologista do exercício em duas grandes equipes do futebol profissional de Pernambuco, o Esporte Clube do Recife e o Central. E preparador físico da Seleção Brasileira de Handebol Juvenil Masculino entre 98 e 2000. E também foi membro do Comitê de Avaliação Paralímpico no ano de 2000, na Paralimpíada de Sydney, na Austrália. E para participar também desse bate-papo, recebemos o nosso professor e conselheiro do CREF12 Pernambuco, Felipe Lira. Bem-vindo também, Felipe. Obrigado. Professores, prazer em recebê-los no CREFcast, um tema tão relevante, né? Corrida. Quem é que não fala, não treina, não está envolvido com corrida? Verdade. E eu quero começar com uma pergunta. O que precisa ser feito, professor Fernando, o que precisa ser feito para começar a correr? Vamos dizer assim, começar a correr com segurança, né? Por exemplo, pessoas acima do peso, essa pessoa é necessária emagrecer para começar a correr? É necessário ter um cronograma de corrida? Se eu sou sedentário e quero já começar a correr, enfim, qual é a orientação? Olá, Fernando. Olá, Felipe. Olá a todos que estão assistindo nosso podcast. Primeiro quero agradecer ao Conselho de Educação Física, na pessoa do nosso presidente Lúcio Beltrão, por essa oportunidade de estar junto com vocês aqui e discutir um assunto tão relevante que é e emergente na sociedade, que é a corrida, né? A corrida com si. A corrida virou um evento, eu digo assim, um fenômeno social muito grande, democrático e de fácil acesso para toda a população. Mas isso requer cuidados, com certeza, como você vem levantando, não é? Então, pessoas obesas, o que é que devem fazer? Né? Pessoas sedentárias ou pessoas com fatores de risco, o que é que devem fazer? Será que essas pessoas podem correr ou não? Até podem, a partir do momento que tem todo o acompanhamento, né, feito por um profissional de educação física e, paralelamente, ele faça os exames adequados que o seu profissional pode requisitar juntamente com a equipe médica sobre exames adequados para a corrida e construir em cima desses resultados um planejamento. Metas, objetivos a serem alcançados, né? Então, o obeso está acima do peso, ele não pode correr, poderá a partir do momento que ele faça atividade de forma planejada, sistematizada, não entrando diretamente na corrida, mas na caminhada e com controle alimentar para que ele venha perdendo peso, né? Ganhando massa muscular, fazendo treinamento de força, como treinamento também de corrida, treinamento aeróbio, e ao médio e a longo prazo ele comece a ter a sua corrida normalmente. Da mesma forma, o sedentário, o ideal que faça uma avaliação dos fatores de risco, né? Passe por uma avaliação clínica com o profissional de educação física e posteriormente com a equipe médica, no sentido de saber também se tem alguma contraindicação a essa prática da atividade física de forma geral. E a partir daí, né, passar por um processo todo avaliativo junto com o teu profissional de educação física e seguir um planejamento de orientação por esse profissional. É engraçado que, por ser... O professor foi muito cirúrgico ao afirmar que corrida é um esporte puramente democrático, né? Perfeito. A gente tem aí, inclusive, quando se trata da corrida de rua propriamente dita, né, todo mundo pensa que basta colocar o tênis, né, professor? Isso, exatamente. Colocar o tênis, ir para a rua e correr. Vou começar a correr. Não, acho que não é bem assim. Existem alguns cuidados que o indivíduo ele precisa ter, obviamente, para poder evitar, né, e minimizar os riscos de lesões que se tem através, né, dos esportes, mais propriamente dito aí da corrida.
Então, a importância do acompanhamento do profissional para poder periodizar e prescrever uma planilha de treino para aquele indivíduo, para aquele atleta, é extremamente importante, né? Até porque muitas vezes, pelo fato da pessoa ser obesa, não é um fator impedimento de que ele comece a correr. Ele pode, com o devido acompanhamento, com microciclos semanais, né? Através de uma periodização onde ele vai conseguir estimar exatamente o pace médio que ele vai conseguir alcançar durante aquele percurso, aquele treino. Então, de extrema importância o acompanhamento do profissional como o professor Fernando, não pelo simples fato de ser um esporte democrático, eu vou colocar o meu tênis e já começar a correr de qualquer jeito, né, professor? Isso, até porque a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a mídia, de forma geral, é um estímulo muito grande a vá correr, participe de corrida, né? E existe todo um cuidado em cima disso. Como o Felipe colocou, todo esse cuidado que antecede ao sujeito a iniciar uma prática do exercício físico, especificamente estamos falando da corrida, né? Ela se faz necessário que passe por um crivo pelo profissional e o monitoramento desse profissional. Ele é que vai definir quando é que ele vai poder correr, né? Então, porque como a gente trabalha nessa área, vem muitos mitos, né, em cima disso. Isso, aí. Né? Perfeito. Verdade. Se eu fizer, por exemplo, se eu fizer treinamento de força, eu vou ficar muito pesado, não vou correr. Se eu correr muito, vou emagrecer, vou perder massa muscular. Então, isso são mitos, que na verdade, quando você acompanhado por um profissional qualificado, ele vai desmistificar esses assuntos e vai ver que você pode acompanhar. Só para elucidar, eu falo muito assim para meus corredores, assim de forma geral, o quanto é importante o treinamento de força. E aí eles olham para mim, cara, vai força, eu vou ficar pesado. Não vai. Você tem uma ideia, uma corrida normal, uma pessoa de 70 quilos, ela gera, por quilômetro, cerca de 5 a 6 toneladas por perna. Não tem por ideia. Quilômetro, né? Por quilômetro, né? Então, se você não está com a musculatura preparada adequadamente para que suporte essa carga, porque eu digo muito assim, no aspecto mecânico do corpo humano, né? Eu digo assim, os músculos são nossos amortecedores e produtores de energia, né? Assim, de propulsão e freagem. Então, se você não tem uma musculatura adequada para sofrer essa freagem, somente numa fase que ele fala excêntrica, o que é a aterrissagem da corrida, né? As lesões se dão mais na aterrissagem, porque você duplica ou triplica seu peso. Então, se a musculatura não está preparada para isso, você vai lesionar. Seja você peso normal, seja você com sobrepeso ou abaixo do peso, você vai lesionar. Porque cada pessoa é única, né? Então não existe uma regra geral para todo mundo. Biológica. Quer dizer, existe a orientação profissional. Isso. É verdade. Mas cada pessoa tem seu biotipo, né? Suas Sua comorbidades, não é? Isso, Também. exatamente. E o fato de você só vou apenas correr, não fazer musculação, não fazer o treinamento de força, suscetível à lesão, né? E muitas vezes até você deixa de render na corrida. Porque estando com uma boa capacidade física neuromuscular, você vai conseguir progredir e avançar absurdamente na corrida. Inclusive, quando se fala do ponto de vista de emagrecimento, é muito engraçado isso, que todo mundo pensa, meu treino então vai ser só corrida? Não, é corrida e musculação. Musculação? Como assim? Você precisa fortalecer a musculatura para evitar lesão, para construir a sua massa muscular. É o conjunto. E aí, obviamente, isso só o próprio profissional de educação física que vai ter competência para prescrever, sabe? E tentar até, desculpa, Fernando, como tirar isso da cabeça do nosso aluno, do nosso cliente de forma geral. Porque o que acontece, na verdade, quando você, como o Felipe coloca, você faz um trabalho de força, um trabalho de adaptação muscular, você gera hipertrofia, ganha massa muscular, você aumenta seu gasto calórico. Vai facilitar no emagrecimento. É verdade. Entendeu? Então, são coisas que existem mitos que não vai fazer isso. Não, acontece. Isso, hoje, por exemplo, até a década de 90 não se falava no componente força como componente de saúde. Como se fala hoje. Hoje a força é um componente principal no contexto de saúde, da saúde esportiva. Né? Não se tira, por exemplo, o idoso hoje é primordial. Primordial o treinamento de força para ele. E era um mito antigamente isso. Exatamente. Não era? Podia. Não se podia. Então, são essas coisas que precisam ser desmistificadas e elas só vão ser desmistificadas através quando essas pessoas procuram um profissional da educação física para ter seu esclarecimento. Com certeza. Maravilha. Vocês falaram muito de questão de corrida, né? E existe um boom das corridas, né? Quase toda semana a gente vê uma corrida acontecendo. E todas, né, a maioria bem organizadas. E algumas tradicionais. O que as pessoas precisam observar, professor Fernando, antes de se inscrever ou depois de se inscrever? É o horário da corrida, é a temperatura daquela cidade, se a corrida tem médico, tem ambulância, tem um profissional de educação física responsável por ela.
Quais são as responsabilidades de quem promove esse tipo de evento? Começar Certo. pelo professor Ok. Fernando. A sua pergunta é muito interessante, porque, como hoje eu participo também de algumas organizações de corrida, né, um dos cuidados que tem que ter maior. Primeiro, a organização tem que estar na competência do profissional de educação física. Perfeito. Né? Ele que vai tecnicamente saber o percurso, distância, né? A preocupação com o horário da corrida. Eu sou até criticado alguns pontos de vista quando eu digo que nós, em Pernambuco, nós não temos clima para uma maratona. Não temos condições. Né? Fazemos maratona, mas o resto por toda a maratona que a gente faz, porque do horário, por exemplo, a gente tem uma preocupação nossa que fizemos no ano passado, a primeira maratona, o horário da maratona saiu 4 horas da manhã. Eu estava Para presente. minimizar a chance Mas da temperatura alta. Recife, Perfeito. nós vivemos numa região de clima tropical e a temperatura Isso. altíssima. Né? verdade. E estamos vivendo esses últimos meses a temperatura, por causa do efeito El Niño, mais alta ainda. Então as pessoas têm que ter cuidado com esse horário de corrida. Né? Tem que estar bem hidratado. Então, se você vai participar de uma corrida, tem que estar bem hidratado, ter boa hora de sono, tá entendendo? Não tem ingerido bebida alcoólica no dia anterior, porque gera uma desatração muito Isso que eu grande. ia falar, uma alimentação adequada né, no dia anterior No dia à anterior, corrida, né? né, que é muito importante. Inclusive, hoje, você tem um boom também muito grande, professor, de corridas no final do dia, né? No final da tarde. Final da Isso, tarde, final da tarde, isso. também. E aí tem muitos corredores que não têm um devido cuidado e acaba fazendo ingestão de bebida alcoólica durante o dia. Ou acaba, às vezes, até já treinando. O cara vai correr de tarde, treinou de manhã, fez... Isso. Ou seja, todo esse cuidado é importante você ter, obviamente, quando se inscreve na corrida. E que muitas pessoas acabam não tendo. Vê só a hora que vai iniciar a corrida, onde vai retirar o kit, né, professor? E pronto, tudo certo. E não tem essa preparação antes para exatamente evitar as lesões, os riscos que se tem durante uma prova, né, de corrida de rua. Quando você fala a questão da maratona, para quem não sabe a diferença, é quando é 40 quilômetros. 42 quilômetros, 42 quilômetros em diante. Qual a diferença? Por exemplo, eu não corro profissionalmente, aí tem lá na inscrição 5 quilômetros, 10, 20, 21, 42. Isso. Não é? Qual o critério, qual a orientação que o profissional da educação física tem que dar para essa pessoa que não está acostumado com corrida, mas quer entrar quer se inscrever nesse universo? E qual a diferença dessas do 5 para 10 para 20 e para maratona? A diferença de distância já está colocando o dispêndio energético muito maior e a necessidade de um condicionamento físico mais especializado para atingir maiores distâncias. Então, o que eu oriento sempre quando posso ter a oportunidade de falar num período antes de qualquer prova, né? Aquelas pessoas que nunca correram, procurem fazer a menor distância possível e não se preocupem com o tempo, se preocupem em cumprir a prova. Concluir. Caminhando, correndo, né? Alternando isso aí, que procurem respeitar os seus limites, né? Porque o corpo, todo mundo tem seus limites e o sedentário, mais uma vez, o sistema cardiovascular, o sistema musculoesquelético dele não está preparado para suportar. E ele, naquele momento, junta com baixa condição física, temperatura alta, baixa hidratação, por falta de orientação adequada, isso pode levar a uma síncope ou até uma parada cardíaca, enfim, Perfeito. Qualquer situação que a gente, infelizmente, percebe acontecer. Por isso que as corridas, até as pessoas que vão participar de corrida, têm que ter o cuidado de perceber, primeiro, se há uma organização, se tem um profissional de educação física na competência da organização, se tem ambulância, se tem ponto de hidratação adequado. Isso tudo são fatores que eu, como corredor, quando vou participar da corrida, eu tenho que estar atento, porque o corredor tem que ter a segurança daquilo ali. Engraçado que quando alguém fala, eu vou fazer uma prova de 10 ou uma prova de 21 quilômetros, que é uma meia maratona, eu pergunto, mas qual é o horário? Rapaz, não sei se é de 5, de 5 e meia, 6, como se o horário não importasse. Muitas vezes, sabe, Fernando, a pessoa diz, não, estou correndo 21 para tanto. Eu pergunto assim, mas essa tua média em que horário que você treina? Porque isso diz muito. Eu digo por mim, porque gosto muito, sou praticante de corrida, tive a oportunidade de correr em João Pessoa 2 meia maratonas, professor. Uma eu fiz pela manhã, 5 e meia da manhã, outra eu fiz no final da tarde. A diferença é absurda. Então, assim, como influencia a questão do tempo? Por isso que o professor foi muito enfático ao afirmar que é importante você ter o cuidado, né, principalmente aqui em Recife, quando promove uma prova de uma maratona, que é 42K. Porque realmente determina muito com relação à temperatura, com relação ao horário da prova, né? E é engraçado
tive também a experiência recentemente de fazer a maratona, a São Silvestre, que é engraçado, que é uma prova que contempla 15 quilômetros. Então contempla aquele corredor de 10, né? Que quer arriscar um pouco mais, e aquele que já faz 21 para ir ali tranquilo e curtindo, porque é uma experiência única você fazer a São Silvestre, que hoje é a maior prova de corrida de rua, que tem já 99 anos. Mais tradicional. Mais tradicional. tradicional. É. E bem festiva, né? E festiva, é uma experiência, assim, eu recomendo fortemente para quem gosta, respira o mundo da corrida de rua, sabe, professor? Já fiz várias meias maratonas, João Pessoa fiz 2, fiz em Natal a meia do Sol à tarde, uma experiência também mágica, contagiante. Fiz em Florianópolis, no frio é outra coisa, o rendimento, porque é uma prova, um clima totalmente agradável, diferente de você correr no Nordeste. Então é muito importante que o indivíduo tenha essa consciência de saber o horário, né, da prova, a distância e principalmente o clima. A gente ainda tem um agravante também, filho, a umidade muito alta. Nós temos uma umidade muito alta. Tem isso também. Então, eu vou dar um exemplo. Aconteceu uma experiência que tivemos o ano passado na primeira maratona internacional da FMO. Né? Trouxemos 2 estrangeiros. Sim. Certo? Um queniano e um etíope. A menina ainda conseguiu chegar em primeiro. Mas o queniano, era o queniano que era o masculino, ele simplesmente, a umidade acabou com ele. Ele vinha na prova e quando chegou no quilômetro 38, ele sentiu muito. Ele disse que o que sentiu no final foi a umidade muito alta. Então isso são fatores, né? Essa prova de longa distância, que eu digo assim, a gente tem que ter um cuidado nas atividades, até que eu vou ser um pouquinho mais curta ainda, acima de 1 hora, por exemplo. Uma corrida de 1 hora. Por quê? No nosso clima, o estresse do sistema cardiovascular é muito grande numa corrida. A gente chama de oscilação cardiovascular, por exemplo. Se você observar, se você botar um frequencímetro no seu pulso e você vai monitorar, imagina que você vai fazer caminhando sua corrida, beleza. Vai fazer 10 km caminhando, você vai fazer o mesmo ritmo, mas você vai perceber que sua frequência cardíaca vai aumentando. Mas como ela está aumentando se eu estou... Mas é porque a umidade muito lábil sofre interferência de vários fatores. Um deles, nesse momento, é a temperatura, né? E a perda de oxigenação a nível de músculo cardíaco. Para se manter uma quantidade de sangue bombeada por minuto, que o corpo precisa disso, como o músculo cardíaco é um músculo também que fadiga, em menor proporção do que o músculo esquelético, lógico, mas ele tem a fadiga, ele vai perdendo a força contrátil. No que ele vai perdendo a força contrátil, para manter aquela quantidade de sangue que precisa bombear para aquela tua demanda naquele momento, ele vai bater com a frequência mais alta. Então é como se aumentasse a rotação do motor para aumentar aquela demanda. Mais. Então o que acontece? Aí você associa vários fatores. Baixa hidratação, excesso de peso, temperatura externa e umidade numa prova que o cara vai fazer com mais de 1 hora. Então o risco, né, de uma síncope, de uma parada cardíaca, de uma isquemia temporária, que é angina mesmo, um tipo de isquemia, isso pode acontecer e levar até a morte, como a gente já teve alguns casos, né, em corridas, em alguns testes, aí, de forma geral, que acontece isso. Onde é que isso pode ser minimizado? A partir do momento em que essa pessoa procure um profissional antes da educação física para ter devida orientação. Mas são pessoas que se arriscam a fazer uma atividade física, né? Tem muito. Agora, vez ou outra, a gente ouve em noticiário pessoas que ou morreu ou infartou correndo sozinho na rua. Isso não só a questão da corrida em si, mas pessoas que correm na rua sem orientação. Não é? É isso que o senhor está colocando, o professor Fernando colocou. Até em teste de aptidão física. Né? Acontece muito a pessoa infartar e ter problemas, né? E até morrer. Né? Enfim. Tivemos aí alguns casos. Quais os riscos, professor, de treinar, por exemplo, sem acompanhamento, sem uma planilha, sem uma periodização, por exemplo? Quais os riscos? Eu vou fazer uma analogia para você nesse sentido. Qual o risco? Imagine que você tem um carro e tu não cuida da troca de óleo adequada, a refrigeração dele, não vê se a água está em dia, não sei o que vai acontecer anda sempre na rotação acelerada, sabe, não passa a marcha direito, sinal automático, o que vai acontecer com o tempo de vida útil desse motor do teu carro? Vai diminuir. Então, o risco dessas pessoas a submeterem a uma prática de exercício físico, veja bem, porque o que eu vou falar aqui é até uma dicotomia, porque a mídia vende que fazer atividade física
é importante para a saúde, quando bem acompanhada. Não é? E não simplesmente Sabe? fazer. E eu estou falando que o cara tem que ter cuidado aqui por causa do risco, porque existem riscos. Seja para o sedentário, é um atleta de alto nível, ele pode. A morte súbita está aí comprovado que ela existe. Não é? Então, quer dizer, e mesmo o cara monitorado, então o risco, a probabilidade tem. Quando você imagina o leigo, né? Exatamente. Aí que ocorre mesmo. Então, você imagina o seguinte: o leigo está aqui, o iniciante, o sedentário, que tu viu na mídia ou pegou a moda de correr e quer correr, né? Que está fazendo aquilo a primeira vez sem ter nenhum conhecimento do limite dele. Onde é que ele vai conhecer o limite dele? A partir do momento que ele faz uma avaliação clínica com o profissional de educação física e o profissional de educação física fala, olha, eu preciso de mais exame seu, uma ergospirometria, uma análise toda bioquímica sua para poder saber como esse sujeito está. Né? A partir daí, aí o profissional vai fazendo, ó, teu limite é esse aqui. A gente vai começar por aqui, tu só vai chegar até esse limite. Tua periodização, né, como o Felipe colocou, os microciclos vão ter todos construídos a partir de um processo que a gente chama pedagógico mesmo, de construção, de melhoria dele durante a atividade física. Por isso a importância, né, de fazer uma avaliação cardiorrespiratória, até para a pessoa conseguir identificar ali exatamente a frequência cardíaca máxima, submáxima dele, através desses valores conseguir estimar e saber periodizar ali a planilha para aquele aluno, para aquele atleta, que muitas vezes acaba sendo negligenciado, pelo simples fato de que muitas vezes, a gente sabe disso, outros profissionais digam, não, vá 3 vezes na semana caminhada, 30 minutos, sem nem sequer, na verdade, ter feito uma avaliação, conhecer o paciente, conhecer o aluno, o atleta, sabe, não pode caminhar, 30 minutos, 40, é o que mais a gente escuta de outros profissionais. Quando, na verdade, deveria, busque um profissional de educação física para que ele passe uma prescrição de treino para você adequada, de acordo com a sua realidade, com os seus objetivos, com as suas necessidades. Seja em qualquer lugar, né? Seja na praia, na academia. Forma, isso. Exatamente. Né? E nos esportes, como a gente está colocando aqui a corrida, que é um esporte. Sim, né? Não deixa de ser. E aí o profissional tem conhecimento de várias técnicas que pode levar, né? Por exemplo, uma fala muito maratona, né? Mas eu sempre digo para o pessoal, gente, não é feio caminhar durante a corrida, né? Porque até o próprio... Tem uma técnica chamada Jeff Galloway. Quem é Jeff Galloway? Um ex-maratonista americano. Então é uma técnica que é walk and run. Ou seja, correr e caminhar. E ele mostra por A mais B que o cara pode fazer uma maratona caminhando e correndo e fazer o tempo de um corredor amador de 4 horas e 30. Caminhando e correndo, alternando? Alternando. Engraçado. Que, inclusive, hoje eu tô vendo muitas... Eu faço isso quando eu vou para meus 5 km. Eu já tô observando hoje muitas organizações fazerem prova de 3 km exatamente para contemplar essas pessoas que têm um certo receio de caminhar uma prova de rua. Aí bota uma prova de 3 km, porque aquela pessoa que ainda não consegue fazer 5 correndo, se inscreve. Tô vendo muito isso. Perfeito. Hoje é uma prova que está sendo muito utilizada nas corridas de rua. Não é só mais 5, 10 e 21, tem 3. Você vê a importância do profissional de educação física. Na minha primeira corrida de rua, eu não tive orientação. Aí botei o tênis e fui. De qualquer jeito. Todo jeito. E acontece muito. E foi 5 km, mas eu senti... Né? E depois que fui conversar com o profissional de educação física, quando entrei em academia, eu relatei o que eu passei, e aí ele me deu já outro norte. Né? Coisa. É a questão do tênis. Veja, até colocar isso com vocês também. Porque eu não escolhi o tênis correto. Sim. E tive problemas. Né? Essa questão é importante, né, professor? É importante saber. Né? Se tem uma pisada supinada, pronada, neutra, né? Se você pisa mais com o antepé ou com a parte posterior do pé, então são fatores importantes. Tem tênis específicos para corrida, né? Tem tênis para passeio, tem para caminhada, mas tem os de corrida específico. Né? Tem um dado importantíssimo. Eu escuto muito hoje os fisioterapeutas falando, atleta, corredores de rua, o que mais chega para mim é com exatamente questões de tênis inadequado na corrida e chega com lesão para o fisio tratar. Exatamente porque muitas vezes é negligenciado. O corredor não sabe ou não busca saber qual o tênis adequado. Isso é de extrema importância, inclusive até a depender da rodagem que o atleta busca. Porque tem, o professor sabe demais disso, tênis para longa distância, tem um KM maior, ou então aquele corredor que só vai fazer ele no máximo 5 km. Justo, o equipamento específico para aquilo, né? Tem, e os tênis, por exemplo, Fernando, o tênis, ele tem uma propriedade, as propriedades que vêm nele.
ele tem uma durabilidade de 300, 400 quilômetros. Vencimento. Né? Tem vencimento. Validade. Passou É, disso, que muitas pessoas não sabem. Passou disso, o tênis tá inteiro, bonito. Mas não tem a Tanto é que você Não vai tem. ver esses corredores de ponta, Kipchoge, Bekele, aí você vê ele dar os tênis assim, tem novo, ele tá dando novo, ele tá doando aquele tênis para qualquer pessoa, porque para ele perdeu a funcionalidade. Então, um corredor desse nível, ele faz 300, 400 quilômetros em um mês, assim, acaba ligeirinho. A rodagem dele é A altíssima. rodagem dele é altíssima, É entendeu? verdade. Importantíssimo. Essa questão da corrida, professores, como está esse mercado hoje a nível Brasil? Há muitos profissionais de educação física capacitados para trabalhar especificamente corrida de rua? Olha, a gente tem um bom número de assessorias esportivas hoje, né? Ela vem crescendo, assim, ano a ano dentro do nosso país. A corrida é um fenômeno hoje socioeconômico, inclusive, que economicamente ela hoje se equipara ao futebol, em termos de venda de produto. Absurdo mesmo. Absurdo, né? Os tênis são mais caros que uma chuteira, a calça de comparação é mais cara do que um short. Então, economicamente, movimenta muito. E não só isso, também o movimento aquece o mercado, né? Por exemplo, você faz uma prova, por exemplo, vou puxar a sardinha de novo. Lá, a prova internacional nossa lá, o que acontece? A gente aquece toda a rede hoteleira, toda a rede de alimentação, toda a rede comercial da cidade, porque você traz turistas. E o cara vem, é o turista corredor, ele vem com a família. Ele não vem só. Exato. Você tem uma ideia, uma maratona feita do Rio de Janeiro, que bota 35 mil inscritos, ela chega a movimentar 90 mil pessoas na cidade naquele final de semana. Não, e um detalhe que eu fiquei mais abismado ainda, a experiência que eu tive de ter feito a ação silvestre, que é no último dia do ano, muitas pessoas fazem a prova e voltam para Ipswich. Porque quando você vai ver, eu vou fazer uma meia maratona no Rio, eu vou passar um final de semana, se for né? Perfeito. Mas no último dia do ano, entende? Você já emenda com o Réveillon. Exatamente. Então, assim, como o professor falou, realmente, e a pessoa não vai só. Isso. Acaba levando a família. Isso é um detalhe interessante. Isso é difícil. Em termos de maratona, acho que foi a primeira maratona que teve em Olinda. Foi. Eu não me recordo de outra. Uma maratona na cidade de Olinda. E assim, um percurso todo pensado, todo plano. Né? Isso. Que para corredor de maratona é interessantíssimo. Ainda mais para o município de Olinda, que tem muita ladeira. Conseguiu o pessoal fazer. Como? Como? Com todo plano? Fez todo plano. Não. A ladeira passou, você viu a ladeira passando na corrida. Né? Corri 5 quilômetros nessa corrida ano passado, achei espetacular. E passa por pontos turísticos da cidade do Recife. Foi linda, a corrida foi linda. Para quem fez um percurso maior. Quero correr esse ano, está marcada 2024, já tem data? 19 de maio, pode se preparar. 19 de maio de 2024. Pode procurar um profissional da educação física para começar a se preparar, fazer isso. Bom. Quais os cursos e capacitações, professores, que vocês recomendam para os estudantes e profissionais de educação física que queiram entrar nesse universo aí de corrida? Hoje, eu acredito que a gente tem diversas especializações, inclusive na área, mas eu sempre gosto de sugerir, acho que para aquela pessoa que de fato está saindo da graduação, até mesmo né, já nos anos finais, de sempre iniciar pelo básico. Pelo básico que eu costumo falar é entender da fisiologia. Acho que você entendendo da fisiologia, você vai ter lastro e leque para trabalhar e atuar em qualquer área de atuação. Um detalhe importante, que quando o Fernando mencionou do crescimento que se tem com relação à questão da corrida, o que eu observo muito, talvez o professor até concorde comigo, é com relação ao número de assessorias através do atendimento online. Eu estou observando muito isso, professor. Né? Muitos corredores, Fernando, buscam planilhas de treino de assessorias que não são daqui, local. E, inclusive, é até um ponto, eu acho que interessante, se o professor puder detalhar, não sei se consta até no roteiro, de saber se, de fato, o atleta ou o aluno ele consegue ter uma capacidade de treinamento otimizada, tendo esse acompanhamento através de uma assessoria online. É possível, professor? Perfeito. Eu vou até falar, porque eu faço também isso, mas eu faço para fora. Né? É interessante o teu trabalho. Mas eu digo muito assim, depende principalmente do aluno. Não adianta você procurar, vou procurar fulaninho de tal, que é o grande nome. Mas se você não estiver determinado, não estiver focado e disciplinado aquilo,
Não adianta. É a mesma coisa comprar o melhor tênis do mundo, tecnologia, e você não se dá o luxo de se preparar, ter o seu horário e fazer sua atividade física, né? Então, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque existem casos e casos disso aí, né? Então, existe aquele profissional que faz uma consultoria online, onde, por exemplo, você tem quinzenalmente um encontro remoto, né, o aluno faz filmagem do treino dele, passa, enfim, tem plano para dar um feedback, tem uma plataforma própria que ele usa, ele dá o feedback automático, simultâneo em relação ao treino, como também tem daqueles que jogam o treino de qualquer coisa. Né? Aconteceu um dia desse, é bem interessante, eu vou só relatar o caso, não aonde, né? Eu estava fazendo minha musculação, né? E aí tinha um menino do lado fazendo um exercício péssimo, né? Totalmente errado. Aí eu me achei na questão de ser um profissional de educação física, eu me acho na obrigação. Isso é meu, eu vou lá e eu fiz, olha, desculpa, você se incomoda? Ela, não, o que foi? Você está fazendo exercício errado. Presta atenção, eu mostrei ela como é que ela devia fazer. Fixa o quadril, né? Controla o abdômen, tudinho. Vê como tu vai. Diminui o peso e vê como tu vai ter um exercício muscular. Fazendo totalmente errado. Aí ela fez, é porque meu personal é online. À distância. À distância. Eu fiz, tá. Aí já não entrei no médico, mas tá explicado, quer dizer. Prescreveu o treino. Tá entendendo? Então, quer dizer, existem casos de casos. Quer dizer, existem bons profissionais que fazem uma preparação até de vídeos, de orientações, isso. mostrando o exercício, aquela série, exemplo, que minimiza, né? Mas eu ainda defendo que o presencial é muito importante. E tem hoje alunos que só realmente funcionam no presencial. No presencial. Isso. Buscam assessoria que, de fato, até para ter a questão social também, de correr com outras pessoas, fator motivacional, que hoje em dia nem todo mundo gosta ou se sente bem, correr sozinho. Precisa de alguém motivando ali, incentivando, vamos lá. O professor trabalha corrida com assessoria, sabe bem mais disso, que tem muitos alunos que de fato, eita não, se minha dupla ou não for, só já... Exato. Acontece muito. Acontece muito. Até quem está escutando, nós agora pode até ver o que é que o Fernando está falando lá, porque nas mídias você encontra mais os caras que têm solução para você personal, que cada aula dá uma hora a um aluno, você hoje pode ganhar com grupos, não sei o quê, Eu, curiosamente, curiosamente, um dia desse eu me inscrevi numa aula grátis do cara. Experimental. Ele foi, tipo imersão, ele fez. Sei. Não, é o seguinte, rapaz, o treino você tem que botar geral. Você não tem que estar preocupado, não. É para a saúde geral. Bota um treino básico que todo mundo vai fazer. Eu fico, Acabou-se com a individualidade biológica. Acabou a individualidade biológica. Acabou-se o papel de intervenção do profissional em termos do cuidado que eu tenho junto com o meu aluno. Então, a gente vai acabar com... Vai rasgar tudo que aprendeu. Vai rasgar tudo que aprendeu. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. É um produto de esteira, jogar lá no digital, que vai contemplar qualquer pessoa que... Isso. Não é isso que for fazer aqui? Entendeu? Vamos caminhar. Eu sempre digo assim, o que é o caminhar? O que é trabalhar a 50% do VO2? Para Fernando, que é condicionado, 50% do VO2 é correr na esteira a 10 km por hora. Para mim vai ser outra. Para mim já é outra velocidade, para Felipe é outra, para mim é outra. Não, eu quis trazer essa questão do online por conta do que foi abordado, do crescimento que se vem de forma exponencial da assessoria, dos mercados, sabe? Então achei interessante. Mas voltando à questão da preparação, eu acredito que o profissional, aquela pessoa que está terminando a graduação, ele antes de entrar de fato no mundo das corridas, existe outra especialização que é fantástica, para principalmente corrida, é a biomecânica. Você tem o entendimento da biomecânica do exercício, que é hoje uma especialização dentro da educação física. O profissional ele vai ter uma competência, um arcabouço técnico-científico para lidar com essa modalidade, que é uma modalidade que vem crescendo. Então existe hoje um leque, um astro de opções de especializações que você pode se aprofundar para poder ter competência para lidar com a modalidade, sabe, Fernando? Perfeito. Professores, que papo maravilhoso, né? Está chegando ao final do nosso CREFcast. Eu queria aproveitar, professor Fernando, tem alguma dica, algum site, algum contato, Instagram, alguém que assistiu, se animou, não quer entrar no universo da corrida? O que é que ele pode fazer? Tem alguma dica, algum contato
para lhe procurar, professor Fernando? Tem sim, pode procurar pelo Instagram, FG Consultoria Esportiva, né, FG Consultoria Esportiva, ou no meu Instagram pessoal também, que é Fernando Guimarães _60. Né? Fernando Guimarães, tudo junto? Tudo junto, underline underline 60. 60. Instagram. O Instagram também. Mas a da empresa é FG Consultoria Esportiva. Né? Pode entrar lá, deixar uma mensagem e vamos estar dispostos a poder esclarecer e ajudar essas pessoas que tentam ou querem começar a iniciar uma corrida, ou já corre e quer modificar de objetivo, né? Enfim, estamos sempre disponíveis a isso. Então, podem com certeza nos procurar, que será um grande prazer poder ajudar essas pessoas. Maravilha, a gente vai colocar na tela, tá? Professor Fernando, professor Felipe, a gente chega no final. Considerações finais, fiquem à vontade, para a gente encerrar esse papo maravilhoso sobre um tema tão importante, né? Acho que trazer para todos que nos assistem, sociedade como um todo, né? Buscar sempre, principalmente você que está entrando aí no mundo da corrida, ou que pretende, né? Que buscar a orientação de um profissional para poder, de fato, contemplar, ter uma perspectiva, né? Saber, de fato, ter uma periodização, né? É muito importante não simplesmente iniciar, né? De qualquer forma. E para aquele profissional que busca entrar no mercado, nesse mundo da corrida, também se especializar, cada vez mais se capacitar, que eu acho que isso vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. Maravilha, professor Felipe. Professor Fernando. Perfeito. Corroborando com o que o professor Felipe está falando, né? É um conjunto de fatores. As pessoas que procuram atividade física de forma geral ou fazer a corrida, eu digo muito assim, uma maratona começa com o primeiro passo. Perfeito. E esse primeiro passo tem que ser muito bem orientado. Né? A partir do bem orientado do primeiro passo, os subsequentes, com certeza, vão gerar frutos positivos para essa pessoa. Então, procure um profissional de educação física qualificado. Não é dúvida, existe a carteirinha dele de conselho. Né? Eu acho que é importante. Exigir o CREF. O CREF exigir a carteirinha. Né? É o credenciamento oficial de que aquela pessoa está sendo reconhecida pelo órgão competente daquela região, que é um profissional qualificado. Então, exige. Eu digo assim, as pessoas não tenham vergonha. Perfeito. Eu digo às vezes para os meus alunos, às vezes pode estar aqui minha carteira, mas Fernando, tu tem dúvida? Não, mas é bom, é importante que vocês, em qualquer local que se encontrem, que aparecer um profissional de educação física, exigir. Criar essa cultura de exigir. Criar essa cultura, né? Pela sua própria segurança. Exatamente. Né? Segurança da pessoa, né? Verdade. Eu digo assim, ninguém vai para outro profissional sem ter a credibilidade que aquela pessoa é credenciada pelo órgão competente dela. Né? Perfeito. Então, acho que também essa cultura tem que começar a ser criada, assim, as pessoas procurarem os profissionais qualificados, sabe? Reconhecidos pelo nosso conselho. Perfeito. Que, assim, não é fazendo missa de corpo presente, tem feito um trabalho excelente junto à comunidade, né, da profissão, né, e da comunidade de uma forma geral. Né? Okay? Perfeito. Professor Fernando Guimarães, professor Felipe Lira, obrigado pela presença de vocês. Conversar com quem entende o assunto é outra coisa, né? Dois craques, duas feras. Obrigado. E você que assiste pelo YouTube, siga nosso canal do YouTube, não é? Compartilha com os amigos, compartilha com os familiares esse conteúdo maravilhoso de hoje. E você que acompanha pelas plataformas de áudio, segue aí nossa playlist para ser notificado sempre que chegar um programa novo. E não esquece também de seguir nossas redes sociais do CREF 12PE, no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E também o site, né? Acessa lá, cref12pe.org.br. Até o próximo programa.